Vamos lá. Ele coloca agora um bloco, só que preso por 2 molas. E ele te diz que esse bloco, numa posição em que as molas estão relaxadas, ele se encontra a 12 centímetros do solo. Quando ele larga o bloco lentamente, né, para que não sofra uma oscilação as molas e o bloco não entre, por exemplo, em um MHS, você tem que largá-lo lentamente, até chegar um momento em que ele atinge a posição de equilíbrio. Esse equilíbrio se dá entre quem? Peso e força elástica. A força-peso que age no objeto, ou melhor, né, a força elástica, a soma das forças elásticas nas 2 molas, consegue se igualar à força-peso de tanto essas molas deformarem. Então aqui eu tenho uma força elástica, aqui eu tenho outra força elástica, e a soma delas consegue ser numericamente igual ao peso. E isso na hora que o objeto atinge a posição de equilíbrio. Ou eu poderia tratar as 2 molas e associá-las. Na associação, tratar essa força elástica como sendo uma só. Seria uma associação em paralelo. Mas aqui eu acho mais simples simplesmente adotar como 2 forças elásticas mesmo. Então você consegue perceber que na condição de equilíbrio as forças elásticas se igualam ao peso. E para que isso vai servir, Eduardo? Ele te pergunta qual a nova posição de equilíbrio em relação ao solo, ou seja, ele está te perguntando Hzinho. Então o que a gente percebe através da figura? Que Hzão é a soma de x mais Hzinho. O quanto esse objeto vai deformar, o quanto ele vai deformar somado à nova posição que ele vai ter em relação ao solo, é justamente a posição anterior. Então dá para dizer que o H, ele equivale a o Hzinho mais a deformação. Já que nós sabemos que o H equivale a 12, se nós soubermos a deformação, nós sabemos o Hzinho. Então a nossa função aqui é calcular a deformação que a mola sofreu. Ou seja, força-peso, ela em equilíbrio consegue se igualar a 2 vezes o valor daquela força elástica. Já que as molas são idênticas, elas deformam igualmente, essas forças elásticas também são iguais. Então posso botar Fe mais Fe, dando 2Fe, ok? Essa força-peso, massa vezes gravidade do objeto, 2 vezes a força elástica, Kx. Ó. Ou seja, qual é a massa do objeto que ele forneceu? 0,5 kg. Então 0,5 vezes a gravidade, 10. 2 vezes, qual é a constante elástica da mola que ele também forneceu? 50 vezes a deformação que essas molas, né, vão sofrer. Esse 0 cancela com esse 0, 5 termina sendo 100 vezes essa deformação. Ou seja, essa deformação equivale a 5 sobre 100, que vai dar 0,05. 0,05 o que, Eduardo? Metro, né? Estamos utilizando unidade internacional. 0,05 metros, que na verdade eu vou ter que passar para centímetro, porque a comparação de altura é com a unidade de altura em centímetro. Então aqui, de metro para centímetro, a gente volta 2 casas, né? Uma, 2. Então isso aqui equivale na prática a uma deformação de 5 centímetros. De posse dessa deformação, o resto aqui é sem estresse. Ou seja, a altura total 12 centímetros, a altura que ele deseja, que é a menor agora, a nova posição é o que eu quero, e a deformação ela foi justamente de 5 centímetros. Passa negativo para o outro lado, 12 menos 5, essa nova altura equivale a 7 centímetros de altura. Show de bola?